Oi pessoal, tudo bem? A gente vai fazer agora o módulo 8, das páginas 544 e 548, e vamos falar sobre alguns fatores que alteram a rapidez das reações químicas. Então, se eu falo de um fator que altera a rapidez, eu estou falando de alguma coisa que vai mexer diretamente na velocidade da reação, ou seja, alguma coisa que vai fazer aumentar a velocidade de reação, ou seja, a interação entre os reagentes para formar novas substâncias que são os produtos. Então, só para frisar aqui, o que é uma reação química? Quais são as condições? Precisa existir uma coisa chamada colisão entre partículas, que é o choque entre as partículas que formam os reagentes para garantir que eles consigam se destruir e formar novas substâncias. Para isso é necessário que eles tenham energia suficiente, porque se a energia for pouca ou for muita, vai acontecer um desbalanceamento nessa equação e provavelmente os produtos não serão formados ou serão formados com algum índice de contaminação ou com uma má qualidade, com uma má eficiência. E existe também um fator que é a geometria molecular favorável, é que o choque precisa ser exatamente no lugar certo, né? Isso aqui eu não vou entrar muito nesse mérito, porque vocês vão ver isso com maior profundidade no ensino médio, mas basta que nós saibamos que a geometria molecular tem que ser favorável, ou seja, o arranjo das moléculas ao se chocar precisa estar numa posição correta, porque senão não vai acontecer também uma reação química. E todos esses três fatores demandam tempo, ou seja, quando eu falo de aumentar a velocidade, eu diminuo o tempo. Quando eu aumento um tempo é porque eu diminui a velocidade. Então é aí onde entram esses fatores. Aqui nós vamos tratar de dois fatores principais. O primeiro deles, a temperatura. A temperatura é aquela que vai aumentar diretamente o grau de agitação das moléculas. Ou seja, as moléculas vão ficar cada vez mais agitadas, vai produzir ou proporcionar maiores choques entre as partículas, com energia suficiente, é claro, e a partir disso, quanto maior a temperatura, maior é a agitação dessas moléculas e, consequentemente, vai aumentar a rapidez, ou seja, maior a velocidade. É só eu pensar numa água fervendo ali na chama do fogão. Ela, quando eu acabo de colocar, está calminha, paradinha, mas quando começa a receber temperatura, ou melhor, ela começa a aumentar a sua temperatura, recebendo calor, a gente percebe que começa a levantar umas bolhas e até que ela começa a ebulir completamente. Então, quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura que ela vai estar recebendo e, com isso, maior a velocidade da reação. A superfície de contato é bem o que o nome sugere. É um nível de fragmentação, ou seja, se eu pegar, por exemplo, um comprimido efervescente e colocar ele num copo, obviamente ele vai se transformar completamente e vai se dissolver. Só que se eu pegar esse comprimido antes e triturar ele, ou seja, aumentar a superfície de contato, ele vai aumentar ainda mais essa velocidade. Então, quanto mais fragmentado, mais rápida vai ser a velocidade da reação, porque eu estou aumentando a superfície. Ou seja, é como se eu pegasse uma barra de sabonete e colocasse debaixo da água. Ele vai se desfazendo à medida que o tempo passa, mas se eu pegar ele e cortar, por exemplo, em tiras, em fatias ou em pedacinhos, ele vai se deteriorar muito mais depressa por conta da velocidade da reação que aumenta. Então, outros exemplos, um pedaço de carne inteiro, quando congelado, vai demorar muito mais a estragar, porque vai demorar que essa reação aconteça, ou seja, a reação de que a carne estrague, né? Então, se eu cortar em bifes e deixar fora da geladeira, por exemplo, vai estragar muito mais rápido. Então, são alguns fatores que a gente pode observar no nosso dia a dia, no cotidiano que está presente. E por último, falar sobre catalisadores. O catalisador, ele não é uma substância que podemos dizer assim que altere diretamente os reagentes assim como os outros. Por exemplo, quando eu aumento a temperatura ou a superfície de contato, eu altero uma certa característica dos reagentes. Aqui, essa substância não vai alterar a característica dos reagentes. Ela vai ser adicionada na reação, vai acelerar o processo, mas não vai alterar as condições dos reagentes, porque ela vai favorecer a formação de produtos, ou seja, ela vai acelerar. Se levava 2 minutos para uma reação acontecer, quando eu coloco um catalisador,
leva 1 minuto, por exemplo. Então, os reagentes permanecem no estado que eles estavam. Eu só vou auxiliar com que essa velocidade de reação aumente, sem interferir nos reagentes, e promova maior eficácia na produção de novas substâncias. Então, ela acelera a reação, favorece a formação de produtos e não altera as condições dos reagentes. Isso é um catalisador. Tenho vários exemplos de catalisadores. Por exemplo, no nosso corpo nós somos repletos de catalisadores, as enzimas, que promovem, por exemplo, a quebra dos alimentos quando a gente ingere, né? Na digestão, alguns catalisadores fazem com que o processo seja acelerado. Então, eles estão presentes no meio biológico numa quantidade bem expressiva. Então, agora você vai fazer a atividade da página 547, da apostila mesmo, e em seguida os exercícios das páginas 547 e 548, que é da seção em casa. Tira foto e me manda para registrar a tarefa e também fazer a correção. Quaisquer dúvidas é só me contactar pelo WhatsApp.